Cara, o que eu tenho visto hoje, efetivamente, a gente tem utilizado, e não muito, tá? Acho que a gente tem acompanhado aí algumas provocações, o ChatGPT, né? Então, a gente tem visto muitas imobiliárias, né, usando o ChatGPT para melhorar, cara, script, para melhorar uma descrição de um imóvel, usando essas questões que estão mais, vamos dizer assim, mais latentes, né, e que a gente consegue usar no dia a dia. Isso vai muito ao encontro, Rafa, do que a gente tem visto da questão dos conceitos, né, que a gente tem olhado, assim, em relação à utilização da IA. Então, dentro disso, a gente tem 3 frentes que são super importantes, né, que uma é a gente tem o taker, o maker e o shaper. O taker é o cara que vai pegar a IA, o ChatGPT, e, cara, ele vai usar no dia a dia para melhorar a descrição do imóvel, para melhorar uma coisinha aqui, o script ali do cara que está atendendo. Cara, esse é o taker, ele pegou pronto e está usando. O maker, efetivamente, cara, aqui não tem brincadeira. Aqui a gente está falando de Google, OpenAI, Cohere, Anthropic, né, que daí são os caras que estão desenvolvendo os modelos de LLM, e, cara, aqui a grana é pesada. Aqui não tem brincadeira, não dá para entrar nesse jogo aí. Agora tem aqueles que são o shaper. Cara, daí o shaper, que é o que está vindo no segundo momento, e é isso que a gente precisa se atentar, que é exatamente pegar essa API, por exemplo, da OpenAI, e treinar a partir dos nossos dados, que a gente fala que é fine tuning. A gente faz um ajuste fino nessa LLM que vem da OpenAI e ajusta aos nossos dados. Porque o que acontece é o seguinte, tem um treinamento padrão, mas, cara, os meus clientes da minha imobiliária, ou eu como corretor, eu tenho uma outra persona efetivamente trabalhando comigo. Como é que eu ajusto efetivamente essa IA? É fazendo esse ajuste mais fino, utilizando a minha base de dados para treinar este modelo na minha base de dados. E daí eu tenho alguma coisa mais personalizado, mais aderente à minha base de dados, aos meus clientes, que variam de região para região, que varia de corretor para corretor. A gente pega vamos dizer que a gente pegou a API da OpenAI, a gente conecta aos nossos dados do Data Lake e treina em cima desses dados. O Data Lake é a nossa base de dados, né, que a gente chama o lago de dados, é onde a gente joga todos os dados, tá? Então, assim, cara, normalmente está tudo distribuído dentro da imobiliária. Cara, tem um pedacinho no CRM, tem um pedacinho no RP, tem um pedacinho no WhatsApp do corretor, cara, traz tudo para dentro do Data Lake, é o nosso lago de dados. E a partir dali eu vou conseguir ter todo esse entendimento de, cara, por exemplo, o Rafa entrou aqui, eu posso atender o Rafa e eu sei que 90% das questões que o Rafa vai trazer do ponto de vista do imobiliário eu consigo responder sem pedir para um humano te atender. Por quê? Porque eu treinei em cima dessa base de dados que eu já tinha. A gente vai fazer um lançamento agora em final de novembro, aqui no sul da ilha de Florianópolis, 0,5 bi de VGV. E a gente pegou todo o entendimento desse empreendimento, fez toda uma análise em cima de dados, em cima de um algoritmo para entender esse empreendimento. A partir disso, a gente pegou nossa base, que são 400 mil clientes, e aplicou um algoritmo, né, nesta base, para poder entender qual cliente que está no momento de compra deste empreendimento. E agora a gente está desenhando todos os scripts de atuação usando IA generativa. Ou seja, a partir do treinamento da base de dados, eu sei todas as fases que normalmente eu levo para vender um empreendimento desse e qual a abordagem para esse tipo de cliente que a gente vai estar atuando para vender esse empreendimento. A gente vai estar rodando isso agora no final de mês de novembro, aí, esse teste aí com toda essa camada de IA. Do ponto de vista dos corretores, quando a gente fala de toda essa camada de tecnologia, sempre tem aquele primeiro movimento que é o susto, né, cara? Peraí, que negócio é esse, né? Mas a gente tem trabalhado muito para dizer que a gente quer tirar toda essa carga mais padronizada, essa carga de trabalho, cara, que é transacional e não relacional. Eu quero o corretor, cara, no relacionamento, é ali que é para isso que ele está ali e é onde eles performam melhor efetivamente. Cara, ficar respondendo o WhatsApp perguntando qual o valor do IPTU, qual não sei o que, cara, não faz nenhum sentido, né? Assim, não é para isso que o corretor foi feito. Então, eles estão recebendo muito bem quando a gente fala assim, olha só, dentro dessa jornada, o corretor vai estar trabalhando na camada relacional e toda essa parte mais transacional, a IA resolve, responde e vai estar atuando. Do ponto de vista da incorporadora, cara, brilha o olho, porque lá a gente está dizendo o seguinte, olha só, o nosso nível de personalização na abordagem e a assertividade para encontrar o cliente que é mais aderente a esse produto, ele aumenta absurdamente. Não é mais empírico, Rafa, não é mais do tipo, cara, dispara para toda a base, cara, aquela trabalheira, gasta um monte. Não, cara,
toda uma análise feita com IA, dizendo assim, esses clientes são mais propensos a comprar este produto. Cara, qual o modelo de atuação? Olhando a base de dados, o Rafa, ele interage melhor por WhatsApp. O Barbosa interage melhor por e-mail, porque a gente analisou a base de dados. Então, é desta maneira que a gente vai abordar esses clientes, porque a gente sabe que é por esses canais que eles respondem melhor. O que me surpreendeu lá, cara, foi o AutoGPT, que são agentes autônomos. Eles ainda estão começando, isso é de março de 2023, não é tão novo, mas eles já estão usando lá. Que é o seguinte, cara, qual é o objetivo? Então o objetivo é lançar um empreendimento. Em qual local? Cara, no sul da ilha, beleza. Tu constrói vários agentes autônomos e coloca eles a interagirem para definir qual o melhor empreendimento, qual é o cliente mais adequado para aquele empreendimento, tipologia, tudo. Cara, e eles ficam interagindo durante um tempo e te entregam efetivamente qual é o melhor empreendimento para aquele local, qual é a persona, o cliente que compra aquele empreendimento, quais são as condições que tu tem que ofertar aquilo, tudo com base em toda a estrutura de dados que eles já tem, cara, eles já estão usando isso para software, pediram lá, criaram 5 ou 6 agentes autônomos, pediram para desenvolver um software e no final, cara, o software está funcionando. Isso é doido, cara. É muito doido. A gente fica assustado. Pensa o seguinte, para o desenvolvimento do software, eles dizem, cara, eu quero lançar um site XPTO. Então a gente cria um agente autônomo que é o cara de produto, o outro que é tecnologia, o outro que é design, o outro que testa, não sei o que, e bota interagir. Cara, no final de uma interação, que eu acho que não durou 5 horas, cara, em um custo de $2, eles entregaram o site pronto. Já existe isso disponível, Rafa, são poucas pessoas que a gente vê que estão utilizando e que têm, assim, cara, que estão testando isso efetivamente. Lá no Vale do Silício eu vi 3 ou 4 startups que estão testando. Cara, e tu fica abobado de ver, assim, ela bota o objetivo, ela botou na nossa frente, cara, botou o objetivo e, cara, interação e vai pedindo dados, quando vê, busca na internet, quando, cara, entregou o produto. O grande ponto para nós que somos mais gestores é a gente conseguir entender bem como funciona, não, cara, no detalhe, mas entender o conceito, as tecnologias, entender bem essa questão, o que é a IA tradicional, o que ela oferece, modelos preditivos, o que é a IA generativa. E a partir disso nos movimentar, cara, para nos aproximar de pessoas que estão fazendo alguma coisa nesse sentido. E tentar começar a rodar algumas questões. Tem muita coisa acontecendo. Não é barato, efetivamente, nesse momento, mas vai ficar, porque a gente sabe que a tecnologia ela vai reduzindo o custo gradativamente. Hoje existe uma grande questão que é Google, Oracle, cara, Microsoft, cara, todas essas grandes, elas já têm todo um escopo de ferramentas que resolvem vários problemas. É quase que montar um Lego. Tu só tem que encontrar um caminho de se aproximar dessas empresas para poder fazer isso. Essa minha ida ao Vale do Silício, e isso foi diferencial, não foi, cara, eu não voltei de lá sabendo IA, programar, nada disso. Mas, cara, a rede de relacionamento que eu desenvolvi, eu estou conectado hoje com o diretor de IA da América Latina do Oracle, e estou rodando 2 cases com eles, e estou indo agora também com o diretor de IA do Google para rodar outros projetos com eles. Tudo case, eles querem formar cases. Então, assim, quem começa esse movimento desde já, aproveita também esse movimento das grandes de gerar case, e ali tu consegue desenvolver muita coisa. Então, assim, é se aproximar disso, é começar a consumir desse conteúdo, e se aproximar de quem está desenvolvendo questões em relação a IA.